Eu brinco sempre com o complexo do vira-lata, né? As pessoas falam assim: eu não tenho nada para dividir, eu não tenho nada para compartilhar, eu não tenho experiência nenhuma para, enfim, né, para dividir com as pessoas. E todos nós temos o que ensinar. Todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar. Então, a menina que está no Piauí, o menino que está no Vidigal, no Rio de Janeiro, o cara que está em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem a sua idade, está próximo da sua geração, enfim. O que você fala para essa galera que quer fazer, mas toda hora tá se sabotando? Eu não falo inglês. Eu não tenho dinheiro. Eu acho que não vai dar certo. Que mensagem que você deixa aí pra galera? Salve, salve, fazedores e fazedores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Giba e tá no ar o podcast Fazedores. Tem uma história para contar para vocês hoje, antes da gente começar. Antes de começar, não esquece, ativa o sininho aí, deixa seu like. Depois se você vai ficar reclamando, pô Giba, não chega seu conteúdo para mim. Pô Giba, cadê o episódio novo? Toda segunda, 7 horas, tem episódio novo no YouTube, em todos os players de música. Mas você precisa se inscrever no canal, senão você não recebe. Então, firma aí, quanto mais você se inscreve, mais você ajuda a gente a continuar crescendo aqui com o nosso podcast. Vou contar uma história para vocês do passado, muito do passado, para fazer uma pequena introdução do meu convidado. Vou fazer a seguinte pergunta: já pensou se com o conhecimento e a experiência de vida que você tem hoje, o que você faria se você pudesse voltar aos seus 20 anos de idade? Pois é, eu me faço essa pergunta toda hora. E aí, quando eu tinha essa idade, qual era o meu sonho? Morar nos Estados Unidos. Não tinha grana, não tinha emprego, era um morto, era um Zé Ninguém, era um caído, era um duro. Então, eu tinha o sonho de morar para os Estados Unidos. Queria estudar lá, queria ser motorista, queria ganhar em dólar, queria fazer qualquer coisa para ir embora do Brasil. Nunca consegui. Eu tive só 7 vistos negados. 7 vistos negados. E aí eu falei, eu tenho uma pessoa que pode falar sobre isso. Tenho um grande amigo chamado Beto Santos e a sua esposa Ângela. Liguei pro cara, o cara já, né, todo galã, o Beto é todo galã, todo bonitão. Falou, e aí, Giba, quer que eu vá no podcast? Falei, não, você ainda não, mas o seu filho, eu quero que vá no podcast. Por quê, gente? Porque a gente precisa entender o que a geração nova está pensando, o que a geração nova quer do mundo, o que a geração nova está fazendo. Sempre é possível aprender, não é só o velho que ensina o novo também pode ensinar o velho. Então hoje a gente vai conversar aqui com o jovem, o Luca, filho do Beto, da Ângela. Luca tem 20 anos, descobri hoje. Estudante internacional, atleta e empreendedor. Desde pequeno tinha o sonho de morar e estudar nos Estados Unidos, que nem eu, mas ele conseguiu e eu não. Aos 15 anos teve experiência de empreender no Brasil. Cara, 15 anos, já era um empreendedor mirim, onde abriu uma empresa com 3 amigos, chegando ao nível de ter reuniões com empresários gigantescos. Tá fraco não, hein? Atualmente trabalhando, estudando e membro do time de futebol da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos. A gente vai deixar aqui para todo mundo, o Insta vai estar na tela aí, Lucas Zarov, correto? Isso. Certinho, pode seguir aí, pode clicar lá para conhecer, vamos ver se ele libera ou não, né? Cada um na sua. Mas é isso, hoje a gente vai conversar com o Luca para entender o que a geração mais nova que a nossa está fazendo para melhorar de vida, para crescer, para empreender e para criar um futuro melhor aqui no nosso país. Vamos embora! Luca, bem-vindo, meu velho. Obrigado pelo convite. Bom, você falou aí, né, que você teve o seu sonho com 20 anos. O meu sonho de ir para os Estados Unidos foi quando eu tinha uns 6, 7, assim. Sério? Com essa idade já? Foi bem antes, assim, e foi muito por conta da influência do meu pai, né, que sempre trabalhou por empresas dos Estados Unidos, e eu vi ele falando outra língua, eu falava, que é isso? E filme na televisão, música, né, que querendo ou não, a gente tá no Brasil, mas tem muita influência dessa cultura americana na televisão. Às vezes filmes da sessão da tarde mesmo são filmes americanos, eram poucos filmes brasileiros. E aí eu via tudo aquilo e falava, nossa, que vontade de explorar, de conhecer. E aí eu lembro, tenho memórias de eu pequenininho assim, sentado do lado do escritório do meu pai, ouvindo ele falar inglês. Que eu ficava fascinado pelas coisas, essas coisas novas, né? E aí daí veio o meu sonho de estudar fora, Caramba. Morar fora. E era mais um sonho na época, não era nem de estudar, era de conhecer algo novo, né? Ter uma experiência nova.
E aí foi assim que começou. Sempre que você tá lá na sua casa, né? Seu pai falando, e você fica... Que catso que o cara tá falando em outra língua, né? Porque o cara mora aqui, trabalha aqui, brasileiro, com quem que ele tá falando, o que que é, né? E fica essa curiosidade, né? Realmente, pô, que bacana. E aí, como que foi a primeira experiência? Com que idade? Quando que você teve contato com a gringa, assim, que você foi a primeira vez, tipo, agora tô ouvindo os caras aqui falar. Porque aquele inglês é diferente, né? Tem o... né? O meio é o quê? Porta, né? Enfim... Foi com 6 para 7 anos que a gente teve a oportunidade de ir, né? A gente foi pra Disney, que é o lugar que toda criança sonha toda criança sonha, né? E meu pai sempre falou, ele falou que assim, devia ser algo obrigatório para toda criança visitar a Disney, porque foi algo maravilhoso e abriu o meu horizonte, assim. Eu lembro que eu fiquei deslumbrado com tudo, com um mundo novo, né? E aí foi essa experiência, e aí foram nessas viagens que eu falei, não, eu tenho certeza que meu lugar não é... Por mais que eu amo muito o Brasil, amo tudo aqui, tanto é que eu tenho tatuado no meu corpo, feito no Brasil, porque eu agradeço muito pelo país, mas eu sabia que eu queria ir para fora, queria ir pro exterior, né? Então foi nesse contato aí, que foi esse primeiro contato que saiu essa ideia toda aí. Essa parada do lance do idioma que você explicou quando seu pai trabalhava, Luca, e depois, enfim, você foi crescendo, rolava uma curiosidade de entender como a galera vive, como que é a cultura, enfim, sua cabeça ficava, tipo, pensando essas coisas? Primeiro foi a língua, né? Eu queria entender, porque com 5, 6 anos eu só conhecia o português, claro. E olhe lá, né? E aí eu via falando outra língua, eu falei, o que é isso, né? Algo estranho. E eu fui procurar entender, eu sabia que ele dos Estados Unidos, a gente foi viajar e tal. E aí eu falei, pô, esse negócio da língua é muito legal. E aí quando eu fui ver e fui viajar, eu conheci, falei, nossa, como que essas pessoas vivem? Porque a gente veio aqui passear na Disney. O cara que mora lá, que tem a cultura lá, isso é um passeio dele, entendeu? Aí sempre tive esse negócio de ser integrado, né? Querer ver, conhecer, procurar, pesquisar coisas novas. Então, juntou tudo e assim saiu, né? Então, sim, queria saber como que vivia, como falava, entendeu? Como se portava uma pessoa, e foi muito pesquisando e vendo filme, e ouvindo música que aprende, né? Você, enfim, tava lá nos seus 5, 6 anos, depois veio o 7, você foi pra escola e papapá. Você lembra em que momento, assim, rolou um lance na sua cabeça que você já começou a falar, tipo, cara, quero morar fora? Você lembra em que momento que virou essa chave, assim, que você tomou? Porque em algum momento, né, tem o sonho, pá, beleza, vamos aí, mas daí tem uma hora que vira um plano, né? Que vira, tipo, um objetivo. O plano virou quando eu tinha uns 13 anos. Tá. E aí passou de um sonho para, não, vamos fazer acontecer. Né? Com 13 anos de idade eu tava jogando futebol e tudo mais, e eu achava, não, vou tentar, como o sonho de qualquer menino, quero ser jogador de futebol. Quero ser jogador de futebol. E aí tava brincando uma cama elástica, machuquei o joelho e fiquei um tempo parado, sem poder jogar. E aí, conversando com meu pai, a gente foi, vamos explorar mais possibilidades, né? Não sei se vai dar pra você jogar a bola, vamos explorar mais possibilidades. E aí foi aí que eu falei, não, vamos estudar, eu achar o que estudar. E aí eu falei, não, mas eu não me via estudando no Brasil. Eu via meus amigos assim na escola e tal, e falava, eu tenho facilidade na matéria de inglês. Eu falei, não. E eu já tinha aquele sonho de querer morar fora quando é pequeno, só que ele tinha dado um pause, né? Nessa época que eu tinha ido mais pro futebol, e aí voltou. Aí nessa época que eu fiquei parado, esse sonho voltou, e eu falei, não, vamos começar a caminhar para isso, né? E aí foi nessa idade aí que foi por conta de um episódio triste, né? Que foi um episódio que eu acabei me machucando, que eu fiquei muito chateado. Ouvi que ia ser difícil. Porque você queria mesmo seguir com a carreira, tentar uma carreira de jogador de futebol. Eu vi que ia ser difícil continuar jogando e tal. E aí falei, não, eu mudei. O futebol continuou, mas o propósito agora não era ser jogador, era assim, não, vamos morar no exterior, vamos ver como que isso funciona. É engraçado que agora que eu tô lá, esse sonho de jogar bola volta, né? As coisas fazem um ciclo, assim, é muito engraçado. Verdade. Agora você vai jogar soccer. Muito bom, muito bom. Cara, e aí, evoluindo com essa parada, né? Beleza, teve o primeiro grau, o segundo grau. Enfim, aqui no Brasil tem toda uma preparação pro vestibular, né? Pô, você vai fazer qual vestibular? Você quer ir pra onde? Como é que foi essa parada pra você? Você já sabia que
que você não ia ficar, que você não ia fazer vestibular? Como que foi este momento aí do segundo grau, aquele período que a galera se prepara para fazer o vestibular? Então, a verdade é, eu não sei se eu serviria para fazer o vestibular e estudar aqui no Brasil. Entendi. Né? Porque eu vejo muito da parte das minhas irmãs que estão nesse período agora, eu vejo quanto elas estão se forçando, colocando horas de estudo. E meu negócio era outro, assim. Entendi. Eu gostava de fazer coisas, eu gostava de realmente mais ativo do que ficar estudando, e eu vejo o quanto que estudam, o quanto que é desgastante. E aí eu não sei se o meu preparo seria pro Brasil, até porque eu já tinha esse sonho. Então, eu tinha esse sonho, toda a minha preparação foi para estudar fora, né? E eu falei assim, é uma coisa que assim, é diferente. Não é o mesmo caminho, não é... Eu vi meus amigos no segundo, no terceiro ano do colegial falando, não, tô estudando um monte, fazendo cursinho para passar em vestibular. Sim, é pedreira, né? E eles focando nos vestibulares, no Enem, né, na USP, na FUVEST, estudando muito para esses vestibulares. Eu falei, eu não me via fazendo isso. Não me via estudando aqui, prestando esse vestibular. Eu falei, não. E aí eu comecei a estudar pro meu vestibular, né? Entendi. Que é para aplicação nos Estados Unidos tem um processo. E através desse processo a gente tem uma prova também, que é como se fosse um vestibular. Só que essa prova é uma prova geral, não é que nem aqui que a gente quer estudar na ESPM aqui no Brasil, eu faço o vestibular da faculdade ou pelo Enem. Lá é uma prova só que é unificada, né? Entendi. E aí o preparo dessa prova é totalmente diferente do preparo para um vestibular. É muito legal você falar isso, porque tem um monte de gente nos ouvindo e uma galera também da sua idade, da sua geração. O sonho de muita brasileira e muito brasileiro é estudar fora, alguns nos Estados Unidos, outros querem ir para a Europa. E aí essa galera fica se perguntando, né? E aí eu vou perguntar para que você possa explicar. Por onde começa o processo, né? Por exemplo, uma coisa simples, né? Ok, hoje você está lá na Flórida, né? Para que universidade que eu vou? Para que cidade que eu vou? Onde que é o site? Então, conta um pouquinho dessa sua jornada pra gente, porque pode ser uma parada de utilidade pública para outras pessoas na sua idade que tem esse sonho e não sabe o caminho das pedras. Claro. A primeira coisa, assim, que ajuda muito, mas assim, não é 100% obrigatório. É isso que eu não sabia também. O inglês. O estudar o inglês, você dominar a língua, por mais que não seja 100% obrigatório, necessário, ele te dá um avanço, uma ajuda tremenda. E a minha história de como eu aprendi inglês não foi com escolinha, não foi dentro da escola. Eu aprendi o inglês através de um livro. No livro que era O Diário de um Banana. Esse livro que era meu livro favorito. Legal pra caramba esse livro, tem em casa. Quando eu era criança era meu livro favorito. Eu sabia a história de cor. E aí, como eu sabia a história de cor, falei, vou comprar em inglês. Eu sei a história de cor, eu quero aprender uma nova língua, vou comprar o mesmo livro que eu sei em português, legal. Eu vou comprar ele em inglês. E aí, ao invés de ficar lendo com um dicionário do lado, porque o dicionário é chato, é velho, eu leio ele em inglês e eu tenho o livro em português, que é a base. Ele, não sei que palavra é essa, eu olho no livro em português. E querendo ou não, eu já sei história, eu sei tudo que vai acontecer, porque eu adorava o livro. Então foi nesse aí que foi assim que eu comecei aprendendo. Eu falei, se eu fiz isso por livro, sabe que funciona fazer com filme? Fui lá, e aquele filme que assistia toda vez em português, falei, não, vou tentar assistir ele em inglês. Porque eu conhecia a história, eu sabia o que eles iam falar. Claro. E eu falei, tô começando a entender. Então, aí sim que eu comecei a fazer a jornada de aprender o inglês. E eu vi que, assim, é engraçado, né? Que eu não tive essa cultura de fazer escolinha de inglês. Uhum. Eu tive muito inglês na escola. E eu fiz também um programa no meu ensino médio. Eu tive a oportunidade de fazer junto com o ensino médio brasileiro, fazer o ensino médio americano ao mesmo tempo, estando aqui no Brasil. E aí, só que aí, para isso, eu também já tinha que saber o inglês, porque como eu estava aprendendo matemática, biologia, tudo em inglês. Então, se eu não soubesse o inglês, eu não ia me dar bem. Claro. Então, mas eu nunca tive aula. Tirando a aula que tem na escola, eu nunca fiz aula particular, fiz aula de inglês. Um aprendizado autodidata pela curiosidade, sim, né? E aí você foi testando formatos, né? E aí agora cheguei na faculdade, eu vejo o pessoal falando pra mim, nossa, você morava aqui, você fala inglês com a gente tão bem. Eu falo, não, e você fez aula? Eu falei, não, aprendi lendo, vendo filme. Ele falou, o quê? Como assim? Vira pro cara, você conhece o Diário de um Banana? Então, eu aprendi com o livro. E eles falam, como assim? E hoje eu vejo o quanto isso me ajudou, né? Porque se eu não aprendesse inglês
desde pequeno pegasse para aprender, eu não teria feito essa oportunidade de ter feito o ensino médio americano e o brasileiro, e talvez esse sonho que eu tinha não se concretizasse. Sim. Porque muito do que fez eu ter essa vontade, muito do que fez voltar esse sonho, é estar vivendo esse ensino médio americano no Brasil, né? Sim. E aí a jornada toda, então o inglês ajuda muito, mas sem inglês tem um outro caminho que dá para você fazer, que as próprias universidades lá, para alunos internacionais, eles oferecem o primeiro semestre para você fazer a aula de inglês. Ah, é? Então eles te dão um curso de inglês. Você pode ir para fazer um curso de inglês e depois entrar na faculdade. Então, só para ficar claro para a galera, para a gente entender, por exemplo, eu não falava, né? E aí eu queria ir de qualquer maneira, não falava inglês, enfim, mas queria ir. E hoje tem gente que fica, não, nunca posso ir, nunca vou conseguir porque eu não falo inglês. Então é possível, apesar da pessoa não ter o inglês fluente, ela teria aí uma possibilidade de ir e ter lá um período introdutório, uns 6 meses, para aprender o idioma. Exatamente. Então, bem legal isso. No meu caminho, eu tive que fazer uma prova de proficiência, que era para mostrar que eu dominava a língua. Né? Mas se eu não tivesse uma nota boa, ou não quisesse fazer essa prova, o outro caminho era eu chegar na faculdade, chegar 6 meses antes, então eu ia demorar mais 6 meses para graduar. Sim. Mas nesses 6 meses eu ia fazer aula de inglês. Entendi. E era aula de inglês, mas vivendo lá. E você vivendo lá, tendo vivência, é muito mais fácil de aprender. Escutando todo mundo, tem que se virar para pedir comida. Exatamente. Então chegar lá, esses 6 meses assim, quando você termina os 6 meses, é claro que tem provas como qualquer aula. Você passou na prova, eles entendem que você é proficiente o suficiente para estudar na faculdade. Entendi. Você já tem um domínio da língua que você pode estudar. Entendi. Então não precisaria necessariamente já ter o domínio da língua antes. Não é algo excludente, né? Então não é uma desculpa, é assim que eu coloco. Exatamente, então eu não sei falar inglês, hoje não é mais uma desculpa para você estudar no exterior. E aí do meu caminho, voltando naquela prova que eu fiz, que eu ia perguntar dela, exatamente como se fosse um vestibular, é uma prova que ela é diferente, assim. É uma prova que só é inglês e matemática. Só inglês e matemática, só duas matérias. Só que o que é diferente da prova é o formato da prova. Então não é como se eu sou um gênio na matemática e eu sei falar inglês e eu vou bem na prova. Porque você tem um tempo reduzido, entendeu? A prova tem sessões, cada sessão tem seu tempo, você não pode voltar na sessão quando ela acaba. Então, é digital o processo? É no computador ou no formulário? Eu fiz num papel. Num papel? E fiz aqui mesmo no Brasil. E é cronometrado cada sessão? Cronometrado cada sessão. Por exemplo, tem 10 exercícios, cada exercício é cronometrado. Eu sei que foi um negócio traumatizante, assim. Eu ia falar, ia ter 8 diarreias fazendo esse negócio. Foram 5 textos de uma página e 20 questões com cada texto, e eu tinha 1h05 para responder. 5 textos e 20 questões referidas ao texto. 1h05 para ler os 5 textos e responder 20. É uma loucura, né, irmão? Porque você tem que entender o que está escrito lá, pensar na sua resposta e o cronômetro comendo, né? Você olha aquilo... Ficou muito nervoso? Fiquei nervoso. Teve diarreia? Não, mas meu nariz sangrou. Sério? Teve uma das provas que eu fiz que meu nariz, acho que de nervoso, uma mistura assim. Sim. Meu nariz sangrou mesmo assim, eu tive que sair, perdi tempo na prova. Você ficava nervoso só assim, não só, né, mas você se cobrando, tipo, pô, se eu não passar, como é que vai ser? Ou também você ficar pensando o que você ia ter que falar pro seu pai e pra sua mãe? Tinha um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois. E como era o meu sonho, não era o sonho dos meus pais, eu que tava correndo atrás, eu sentia que eu tinha que fazer. Por você, né? Entendeu? E esse sentimento de, putz, não consegui, e se eu não conseguir, ia ser muito ruim pra mim, entendeu? Sim. E aí foi um pouco do nervosismo. Então, ao invés de eu estudar para o vestibular, eu meio que abri mão do meu 3º ano do ensino médio. Claro que eu tirei notas boas na escola. Sim. E mesmo depois do ensino médio eu tirei um ano sabático, né? Fiquei um ano sem estudar, mas nesse um ano eu tive essa preparação para essa prova. Porque ao invés de eu estudar matéria e conteúdo que eu já tinha, que a base... que o estudo no Brasil, por mais que a gente fala, é bom. É um estudo bom, a gente tem uma base boa para aprender. Então eu estudei como fazer essa prova, não o conteúdo da prova. Entendi. Então, como eu gosto mais dessa coisa de ir lá e fazer, então eu ia lá e estudava como fazer a prova. E aí eu
foi assim que foi o meu processo, né? Nesse processo para entrar, Luca, enfim, tudo que eu ouvi pessoas falando, né? Tem um monte de coisa na internet, você nunca sabe exatamente o que. Mas rola, além da prova do inglês e da matemática, rola uma entrevista? Os caras conversam com você ou não? Então, isso varia muito. Como lá não é padronizado as faculdades, cada faculdade tem o que eles esperam de você, eles têm os requerimentos da própria faculdade. Teve algumas faculdades que eu tive que escrever uma narrativa, escrever um texto contando um pouco a minha história. Tinha algumas faculdades que a questão da redação era qual que é a sua palavra favorita e por quê, que eles queriam ver como que você ia pensar. Entendi. Então é um pouco diferente. E tiveram faculdades que eu fiz uma entrevista. Entrevistas perguntando exemplos de como que eu era de liderança, que são coisas que eles sempre olham, como que eu ajudo a minha comunidade, que são coisas que eles sempre olham, que todas essas entrevistas, esses textos, eles se tornam oportunidades de bolsa de estudos lá. Entendeu? Então são oportunidades, são auxílio que eles vão dar, ou bolsas ou prêmios que são auxílio de custo lá. Então é muito legal. Eu adorei toda a parte do processo até, entendeu? Achei que é diferente, é um processo que é mais divertido, você fala mais sobre você, entendeu? Então, e faz você pensar. Quando eu li a questão, qual que é a minha palavra favorita, eu nunca tinha pensado nisso. Também não. Pensei agora, nunca me perguntaram uma coisa dessa. Então tem e assim, tem faculdades e faculdades, né? E aí uma coisa que me perguntam, e aí, por que você escolheu a Flórida? Como que você escolheu a sua faculdade? Eu falei assim, primeira coisa que você tem que pensar é que a gente está aqui acostumado no Brasil é mais calor. Sim. Você tem que saber, você vai se adaptar ao frio, você vai se adaptar frio, ao calor, neve, né? à neve. E aí eu falei, não, eu gosto do calor, eu gosto de praia. Não sei se eu me dá bem ir para uma cidadezinha, ficar no frio a maior parte do ano. Eu falei, não, eu gosto de cidade grande, eu gosto de gente. Então se você tem essa liberdade, entende? Claro. Você pode mapear, não, esse aqui é mais frio, tem lugares que você quer morar, você tem sonho de morar. E é importante o que você está falando, né, Luca? É claro que assim, né, a gente tem que ponderar, tem gente que tem essa possibilidade, tem gente que não, né? Mas quem tiver, é mais fácil para você se adaptar num lugar que você gosta do clima, né? Às vezes a pessoa... Hoje mesmo a gente estava entrevistando uma amiga aqui, ela mora numa cidade que tem 5 mil habitantes. Ela falou, não, lá é interior, né? Enfim. Então é importante também para o seu processo de adaptação você tentar ficar mais próximo daquele perfil de cidade que você gosta, né? Sim, sim. E ajudou muito, né? Como eu fui num perfil que eu gostava, para mim tá sendo maravilhoso. Eu amo, eu tô aqui de férias, mas já tô querendo voltar, né? Então, assim, é algo que se você tiver a oportunidade de escolher, eu acho que faz a diferença, assim. Que ano e que idade que você tava, né? Quando você saiu da casa dos seus pais e foi para começar essa faculdade? Eu tinha acabado de fazer 19. Acabado de fazer 19. Tinha 2 meses, com 19 anos. Você nunca tinha tido uma experiência de morar fora da casa dos seus pais? Nunca tive. E aí, de repente, você chegou lá. Como é que foi, cara? Foi morar onde? Alojamento, casa de família? Então, a gente chega lá e eu no meu primeiro ano, eu morei na própria faculdade, no alojamento da faculdade. E assim, eu tinha visto já, mas eu não imaginava a estrutura que tem essas faculdades no exterior. Eu morava num lugar bem legal, assim, a faculdade era bonita, o prédio que eu morava não era um prédio velho, era um quarto com 2 camas e um banheiro para 4 pessoas, né, que eu dividi o banheiro com eu dividi um banheiro com mais um quarto e eu morava... Eram 2 quartos com 2 camas, então tinham 2 caras num quarto, 2 no outro e um banheiro compartilhado para esse... Exatamente. Tá. E a sala era pequenininha, quase o tamanho do estúdio aqui era meu quarto. Então foi esse meu primeiro ano agora, eu morei assim. E aí o seu companheiro de quarto é um sorteio? Foi um sorteio, eu caí com um menino do Vietnã. Vietnã? Então o choque cultural foi até um pouco maior, assim, sabe? Mas passamos esse primeiro ano, mas assim, morei na faculdade, comia dentro da faculdade, treinava dentro da faculdade, estudava dentro da faculdade, eu não saía da faculdade, não precisava, a estrutura era tão boa, farmácia, médico, até mercado, lavanderia, tudo era
dentro da faculdade, refeitório, não tinha academia, tudo era a estrutura bacana, que né? eles têm lá. Propicia muito para que você aprenda, para que você esteja focado, né? Enfim. Então, é isso que é muito legal, porque como tudo era lá, eu tinha tempo para explorar outras coisas, né? Porque eu vejo aqui, os meus amigos aqui no Brasil, que eles se deslocam 1 hora para chegar na faculdade, ou eles mudam perto assim, mas vem e faz a faculdade num período, na período da manhã, período da tarde ou período da noite. Eu não, minhas aulas, eu que escolho as minhas aulas durante o dia, e aí eu que escolho o meu período. Então, eu acho que eu não sou um cara que funciona tão bem de manhã. Eu posso jogar minhas aulas para tarde. Isso é transformador. Eu funciono 0 de manhã. Para mim, a vida começaria ao meio-dia. Então, essa liberdade, que é uma liberdade, é uma independência que você tem, mas é algo que te dá maturidade, porque você tem que fazer a escolha certa. Só para eu entender, irmão, vamos ver se eu entendi aqui a parada. Você pode escolher as matérias que você vai fazer, e se você quer fazê-las de manhã, de tarde ou de noite, óbvio que conforme a disponibilidade da aula, mas você tem esse livre-arbítrio. Então, como funciona lá, você tem o seu currículo, né? Então, eu estou fazendo marketing e eu quero com foco em esporte e entretenimento. Então, eu sei as aulas que eu preciso fazer, eu tenho que fazer todas essas aulas e eu tenho umas aulas que são requerimentos, que pelo meu estado da Flórida, que é onde eu estou morando, eles pedem que eu faça certa quantidade de aulas e aulas específicas lá. Entendi. Então, nos meus primeiros 2 anos, eles falam que são anos mais gerais porque tem esses requerimentos. Todo mundo. Não importa se eu estou fazendo medicina, engenharia, direito, administração. Matérias da educação básica ali, todo mundo tem que fazer aquilo. E são aulas que eles chamam de soft skills. São aulas de falar em público, você aprender a escrever profissionalmente. São aulas que você vai aprender. Eles obrigam você a ter uma aula de ciência, uma aula de matemática e uma aula de história, para você poder ter leque de conhecimento, né? Isso que eu achei muito interessante. Que bacana. E assim, dentro dessa limitação das aulas que você precisa fazer, e quando você precisa fazer elas, você pode escolher, entendeu? Eu tinha aula que no meu plano era para eu fazer ela só no meu 5º semestre, mas eu falei, não, quero fazer agora, e coloquei no meu 2º semestre e fiz a aula. Então, eu tenho essa escolha de quando eu quero fazer as aulas e o horário, assim. Não, isso é muito legal. Eu sou um cara que trabalha... Enfim, eu sou um cara da noite, gosto de trabalhar à noite, estudar, ler, escrever, enfim, e não performo bem de manhã. Até 10 da manhã, isso é um desastre para mim, enfim. E aí acaba que às vezes você tá forçando ali um ser humano a fazer um negócio que aquele horário não funciona bem pro cara, né? E de repente, eu escrevo muito, né? E o meu ápice de criar, assim, é das 9 da noite em diante, né? E aí de manhã é péssimo. Então isso é muito bacana, né? Essa flexibilidade de você poder escolher o horário, pá. Não, é maravilhoso, assim. E eu tenho tempo para fazer... É legal que como eu escolhi, eu que determinei minha agenda, eu consigo me organizar o tempo que eu tenho de treino, o tempo que eu tenho de estudo, o tempo que eu tenho de trabalhar, o tempo que eu tenho para ser produtivo, fazer as coisas que eu gosto. Então, eu saí... E é o que você falou, saí da casa do nada, morei sempre com meus pais, onde era regradinho, ia pra escola de manhã, voltava à tarde, ou até no mesmo tempo que eu tava tirando meu ano sabático, eu trabalhava de manhã, estudava pra prova à tarde, então eu tava sempre regrado dentro da minha família pra morar sozinho, me virar, cozinhar, lavar roupa, tudo sozinho, né? Alguém que nunca tive essa experiência e ter essa liberdade ainda de... Eu tenho que escolher como que vai andar esses próximos 4 anos pro meu futuro. Qual que seria o melhor caminho? Fazer aulas de manhã, trabalhar à tarde, fazer aulas misturados, entendeu? Então, eu achei isso muito legal, esse fato de eu poder já ter essa independência, essa liberdade, essa oportunidade de escolher o meu caminho, entendeu? Claro. E aí, no tempo que eu quero fazer, né? Eu quero só funcionar de... ter aulas de segunda a quinta-feira, ter a minha sexta, sábado e domingo livre, eu posso. Entendeu? Então, isso eu achei muito legal. Como que é a rotina, enfim, né? Sei lá, imagina uma semana de segunda a sexta e pá. Aí, você é novo lá, daí tem o vietnamita, que é o seu parceiro de quarto. Como é que é um sábado e um domingo sem a família, acabou de chegar na Flórida, não tem amigo... Como é que foram esses... Rolou uns perrengues, rolou uma saudade? Como é que foi essa... Porque só fala das rosas, né? Mas tem o lado B ali que pouca gente fala, né? Tem.
vou te falar que saudade foi um negócio muito forte, assim, né? Porque aqui eu sou muito próximo do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, e tava sempre convivendo com eles. Chegava da escola, chegava do trabalho, ia falar como foi meu dia, contar das coisas, ouvir deles, e não tinha, né? Não tinha alguém, não podia entrar no quarto das minhas irmãs e conversar com elas, entendeu? Porque... Claro. Assim... E o meu colega de quarto era meu colega de quarto, mas eu não era muito amigo dele. A gente convivia, mas ele não chamava ele de... não era meu amigo. Então, isso foi ruim, de certa forma, né? Foi ruim de eu não chegar... E foi isso que foi um pouco ruim da minha parte, da minha experiência de um ano lá, desse primeiro ano, foi que eu falava com meus amigos, eles falavam, a melhor sensação que eu tinha era chegar no meu quarto tá destrancado pro meu colega de quarto lá. E eu não tinha essa experiência, porque... eu não caí com uma pessoa tão legal. Claro. E eu fui descobrir depois que eu podia ter mudado de colega de quarto. Então a gente vai aprendendo, né? Quanto tempo depois você descobriu isso? Eu fui descobrir já agora, que já ia acabar. Olha aí, galera. Luca, fica a dica. Você pode trocar o seu colega de quarto. E aí então, como eu não tinha muito contato com ele, eu chegava no meu quarto e ao invés de falar com ele, eu ligava para os meus pais. Então a saudade foi menos, mas ainda tinha bastante. Claro. Então eu consegui manter essa comunicação com a minha família e hoje é muito mais fácil, né? Na época do meu pai, quando ele viajou para fora, ele ligava uma vez no mês para minha avó. Hoje eu faço FaceTime e tô vendo ele no celular falando, então isso auxiliou bastante, né? E aí que você perguntou de final de semana, a minha rotina era um pouco diferente por conta dos treinos, porque eu jogo futebol, né? Uhum. Então, muitos dos jogos eram de final de semana. Então, entendi. a gente viajava, a gente tinha treinos, então... Você tinha bastante atividade. Eu sempre estava mesmo ocupado. De final de semana. Mesmo de final de semana eu estava ocupado. E a faculdade tem diversos eventos, né? Na faculdade que eu tô, ela tem uma instituição de brasileiros muito grande. É a faculdade que mais tem brasileiros nos Estados Unidos. E a gente tem uma instituição lá que chama Brasa, uma instituição gigantesca dentro da faculdade. E eles fazem eventos que é justamente para quem tem muita saudade do Brasil. Então eles vão fazer churrascos, eles vão fazer eventos com músicas brasileiras, vão fazer eventos que eles trazem palestrantes do Brasil. Então você fica... Se você quiser, tiver com muita saudade, você tem esse apoio deles, entendeu? Entendi. Então essa saudade de casa é legal. Eu escolhi essa faculdade muito por conta disso também, né? Porque se eu tiver algum problema, alguma coisa, tem brasileiros que já estão lá há mais tempo que podem me ajudar, né? Não só se eu tenho que procurar com um americano, que às vezes para ele é mais fácil fazer alguma coisa do que pra gente que é brasileiro. Sim. Ter brasileiros que muito provavelmente também já passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas que eu tava passando. Então, assim, mas eu sei que tem essa parte de saudade. Eu tenho amigos que me relatavam que, assim, era muito difícil ficar longe. Eu já ouvi caso de, enfim, menino e menina na sua idade que fez tudo, fez o plano, foi, e, cara, deu 6 meses, ligou pro pai e pra mãe e falou, ó, não aguento de saudade, quero ir embora. E desistiu porque não segurou a onda, entendeu? A gente vê bastante disso, e por isso que eu falei no começo, né? Se você tem a oportunidade de escolher para onde você vai, eu acho muito importante. Claro. Porque se você vai num lugar que o clima é mais favorável, que as pessoas são mais favoráveis, fica uma experiência mais fácil. Sim. Né? E assim, é muito legal. E eu achava, assim, né, que era algo inviável. Eu achava que era algo muito difícil estudar nos Estados Unidos. Porque eu não conhecia ninguém que tinha feito, meus pais nunca fizeram. Foi algo... Ficava distante, né? Era distante, não mas tangível. era algo que eu queria fazer. Só que aí eu fui procurar por... Era meu sonho, não era sonho dos meus pais. Então quem correu atrás fui eu. Claro. Eu que fui fazer as pesquisas, eu que fui fazer... E eu descobri que existem várias oportunidades para estrangeiros de você estudar lá. Essa oportunidade de você não precisar saber o inglês. Então todas aquelas desculpas que eu estava colocando no caminho, que eu ficava... Se auto-sabotando, né? Aquele é o meu sonho, mas... Não fala inglês. Não fala inglês. Aquele é o meu sonho, mas é muito caro. Aquele é o meu sonho, mas é muito frio. E aquele é meu sonho, mas eu não sei se eu vou fazer amizade. E eu sempre colocava essas limitações. E aí depois que eu fui descobrindo as coisas, eu falei, peraí, é meu sonho, por que eu tô colocando limitação? Claro. Por que eu tô impedindo de eu chegar? Né? E aí eu fui pesquisando e vi que é muito mais simples e muito mais fácil do que eu imaginava que era. Tem um grande tabu e eu quero saber se você pode compartilhar com a gente. Você falou até aí, né? Pô, é impossível, é difícil, eu não falo inglês, não consigo pagar. Esse é um grande tabu, enfim, né?
E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque a galera pensa o seguinte, pô, mas eu não tenho $1.000 por mês para pagar de mensalidade, vai custar 2 mil. Enfim, a galera pinta uns monstros assim, né? E aí, como que é, cara, o lance da mensalidade, do custo anual? Você pode contar pra gente um pouquinho disso? Então, eu não vou mentir. A faculdade, se você for sem nada, é muito caro. Se você for no peito sozinho... assim, é muito, muito caro. É um negócio absurdo, assim, para quem é estrangeiro. Porque lá tem uma coisa que é se você mora no estado da sua faculdade, é mais barato. Mas todo mundo que é estrangeiro não mora no estado. Então fica muito caro. E aí é um valor diferente, que é um valor assim, é muito caro mesmo. Não existia a possibilidade de eu estudar lá pagando nesse valor. Não ia funcionar. Então existem vários jeitos e eles incentivam isso. Então uma coisa que eles incentivam muito são talentos. Então, se você faz música, se você canta, se você dança, se você pratica algum esporte muito bem, enfim. Tudo isso, eles... Mas você tem que ser o melhor naquilo? Não pode ser o tipo, melhor. Eu toco banjo, enfim. Eles incentivam muito talento, muito, muito, muito. Então, se você... é isso que eu achei muito legal, assim, né? Tem um incentivo tão grande e eles têm uma preparação tão grande para você... que o estudo às vezes é de graça, entendeu? Olha que louco. Então, pra você que é um atleta aqui no Brasil, eu era um atleta frustrado aqui no Brasil, que me machuquei, não consegui jogar em tantos lugares, tal lá, cheguei, tive a oportunidade de jogar num clube lá e tô jogando no clube lá, entendeu? Então, você tem essas oportunidades de esporte, é um caminho mais difícil, se você não tem... É um caminho mais difícil porque você... É um caminho competitivo, claro, né? Porque você tem que... Não é só você por você está competindo com outras pessoas. Você falou das habilidades, dos dons, né? Então a gente tem a área das artes, né? Pode ser a música, pode ser o teatro, pode ser arte plástica, você pode desenhar, enfim, você pode escrever. Tem a parte dos esportes. Tem um outro caminho que, tipo, uma empresa possa te adotar e viabilizar o seu estudo? Tem muito disso, mas eu vejo muito disso para empresa nível maior, né? Você já fez uma graduação no Brasil, você quer fazer um mestrado, um PhD, um doutorado, e aí tem empresas que falam, não, a gente paga pelo seu estudo. Entendeu? Isso eu vejo bastante. O pessoal mais velho fazendo mais graduação um nível mais alto, né? Não no nível meu que é... Entendi. E aí, do outro lado, que foi a que eu consegui, foi por nota, foi bolsa por você ser um bom aluno. Então, por isso que o ensino... A sua é pela qualidade das notas que você tira? Isso, qualidade das notas que eu tiro. Enfim, pra gente deixar claro pra galera. Então, se o cara se esforçar muito e tirar notas boas, tem a chance de ele conseguir uma bolsa por mérito. Uma bolsa por mérito. Eles têm bolsa por mérito, eles têm essa bolsa de talentos, tem essas pessoas que te apadrinham, né, que pagam a faculdade pra você. E tem o lado que é assim, que você não consegue pagar. Nos Estados Unidos, as grandes faculdades, Harvard, Yale, Stanford, todos eles têm um negócio que chama Need Blind, que é assim, se você necessita, você não tem dinheiro para pagar a faculdade, você prova que você não ganha o dinheiro suficiente, eles não vão e você é uma pessoa que está interessada, que tem boas notas, que vai agregar, eles não vão te impedir de estudar e eles pagam a faculdade inteira para você. Caramba! Então, se você tem algo a acrescentar, é sempre isso. Se você tem algo a acrescentar, e a gente que é brasileiro sempre tem a questão da cultura. É uma cultura nova, é uma língua nova, é um modo de pensar diferente que a gente leva para os americanos. Porque muito brasileiro a gente pensa de forma diferente, sim, como a gente fala, e isso tudo são coisas que você tem, que você pode ir lá brigar e falar, ó, eu vou trazer isso, mas não posso pagar a faculdade, mas eu quero estudar, eu quero ser alguém que tenha um estudo bom para conseguir ter uma vida boa, proporcionar uma vida boa para minha própria comunidade, eles pagam a faculdade para você. Então legal. Tem todo um caminho, né? E eu recentemente estava olhando isso também, eu vi uma que era muito legal, né? Você que já fez uma faculdade, quer fazer um mestrado, um PhD, um doutorado, e eles pagam para você. Se você é um líder de uma comunidade, de um trabalho voluntário, você trabalha nessa questão, você vai para estudar, ganhar conhecimento e trazer esse conhecimento para a comunidade onde você vive. Que legal. E aí se você falar,
provar que você vai chegar, vai estudar e vai trazer tudo que você aprendeu e implementar na sua coisa, no seu país natal, você implementar isso dentro do seu trabalho, dentro da comunidade, dentro do seu trabalho voluntário, dentro do seu projeto social, eles pagam também essa graduação superior. Então, no campus que você tá, como é que é a diversidade de países, de gêneros? Conta um pouco, porque a galera também fica preocupada assim, pô, só vai ter americano, você vai ter brasileiro, vai ter negro branco, tem o preto, tem o amarelo, tem o asiático. Como é que é essa fita da diversidade no campus que você tá? Tem de tudo. Tem de tudo? De tudo. Eu acho que foi o lugar que eu mais vi gente começando diferente. pelo seu parceiro de quarto vietnamita. Mas na faculdade que eu tô, a comunidade brasileira é a maior. Tá. Então tem... Maior da faculdade inteira é a maior comunidade. Atrás dos americanos, claro. E aí a comunidade brasileira. Mas eu vejo muito vietnamita, muito europeu, muita gente de países islâmicos, muita gente da África. Então eu vejo de tudo mesmo, entendeu? E latinos tem muito latino. Peru, Colômbia, Equador, tem gente da Jamaica, da América Central. Então, de tudo e um pouco de tudo. E é muito legal isso, porque você não tem um contato nem só com brasileiro, nem só com americano. Eu tive um contato com vietnamita, meu círculo de amizades tem jamaicano, tem sul-africano, tem equatoriano. Então, cada um trocando experiências, né? E aí, uma coisa que eu gostei muito é que cada um tem a sua história. Cada um dessas pessoas tem a história de como chegou lá. E era algo que eu gostava muito de descobrir. Porque eu sei, o meu caminho para chegar lá é diferente do caminho da outra pessoa. Claro. Então, eu ver todas essas culturas, essa diversidade, essa mistura lá é muito legal. Sim. Então, assim, e literalmente tem de tudo mesmo. Que bacana, que bacana. O curso que você está fazendo, a facul que você está fazendo, você falou de entretenimento e esportes, né? Então, é marketing, é uma faculdade de marketing aplicada para essas duas indústrias, para esses dois segmentos, é isso? Segmento de esporte e entretenimento. E eu nem sabia que esse curso existia, né? E assim foi muito legal. Eu fui marketing, eu cheguei como marketing, né? Vou fazer marketing e tal, mas eu já sabia que eu queria trabalhar dentro do esporte, né? Minha paixão é o futebol, é o esporte. Eu assisto qualquer esporte que tá passando na televisão. Você adora esporte. Então eu sempre falei, não, eu tenho vontade de... Se eu não tô atuando, né, não tô jogando, não tô praticando, eu quero estar trabalhando com isso. Eu falei, vou fazer marketing, que foi o que eu vi, um marketing esportivo. Só que eu cheguei lá e vi que tinha um curso de marketing e uma especialização em esporte e entretenimento. Eu falei, nossa, era isso, encaixou, sabe? Não, e é uma área muito bacana, porque assim, né? A indústria do entretenimento é muito grande, a indústria do esporte é muito grande, tem muita coisa para fazer, né? E é bem nichado mesmo, né? Essas coisas de, enfim, espetáculo, show, teatro, experiências. Acho que é bem, uma escolha bem boa, bem boa. Você tá trabalhando lá, não? Tá só na facul? Então, eu tô trabalhando também. Trabalhando? E é isso que eu achei muito legal, assim, né? Eu cheguei e aí são com os brasileiros que estudam no exterior tem muita vantagem do que os americanos. Foi quando eu comecei a trabalhar que eu fui ver isso. Porque quando eu cheguei a trabalhar, eu procurei para trabalhar no meu segundo semestre de faculdade, começar a estagiar, né, dentro da faculdade. E aí eu trabalho dentro da própria faculdade, né, porque a gente não tem permissão para trabalhar fora da faculdade. Sim. Então, e assim, você só pode trabalhar dentro da faculdade. Só que tem trabalho de tudo dentro da faculdade, que é trabalho pago, né? E aí eu cheguei para eu apliquei para um estágio, falei, não, sou um aluno internacional, brasileiro e tal, tô estudando marketing, concentração em esporte, mandei um e-mail, que eles chamam de cover letter lá, eu mandei um e-mail que foi com o meu currículo. Se apresentando, Me apresentei e falei, se tiver alguma oportunidade, eu gostaria de trabalhar, colocar o que eu tô aprendendo em sala de aula em prática. Coloquei assim, aí eu fui ter ela adorou meu e-mail, foi ter uma reunião comigo, ela falou assim, ninguém nunca vem procurar esse estágio no segundo semestre, né, que eles chamam de freshman year, no primeiro ano de faculdade, ninguém nunca vem procurar esse estágio. Porque pra gente graduar tem estágio obrigatório que precisa ser feito. Sim. Então o pessoal deixa para os últimos semestres americanos. Eu falei assim, você brasileiro, aluno internacional, foi o primeiro que procurou já quer trampar. Já quer fazer. Tá a fim de trampar. E ela falou que
que vai o poder usar a gente se eu ficar no emprego os 4 anos, oportunidade de continuar, de tornar para uma posição permanente é gigantesca. E aí ela falou assim que não é da cultura dos americanos de fazer essas coisas, ser proativo nessa questão. Então, que a gente vê trabalhando no campus são todos alunos estrangeiros e os americanos ficam lá. Então, nessas oportunidades, a gente que é estrangeiro, que a gente tem essa mentalidade, que eu fui com essa mentalidade de viver um sonho e quero agarrar toda oportunidade possível. Claro. Então, eu procurava me envolver mais, trabalhar mais, procurar mais, nas aulas, querer participar mais para viver o máximo essa experiência, entendeu? E é coisa que eu não via dos americanos. E a gente se sobressai em notas, se sobressai dentro do trabalho, dentro dessa parte de networking, que é gigantesco lá, né? Que eu acho que é o principal. A empresa, o trabalho dentro da facul, né? A empresa, né? Como é que é? Esclarece pra gente essa parada. Claro. Como é que é? Tem uma empresa dentro da faculdade? Dentro da faculdade, tem diversas áreas que você pode trabalhar, porque a faculdade é como se fosse uma cidade. Sim. Que tem que funcionar. Quantos mil alunos, mais ou menos, tem essa daí? Nossa, tem de cabeça? São milhares, muitos, né? São muitos alunos. Então, aqui a gente tem refeitórios. Então, dentro do refeitório tem trabalho. Então, entendi. Então, você trabalha para a própria infraestrutura da faculdade. Entendi. Então, dentro do refeitório tem trabalho, tem correio, tem trabalho. Lavanderia tem trabalho. Tudo vai ter trabalho lá. Só que o americano não se sujeita a fazer esses trabalhos. Entendi. E aí a gente vai lá e faz esse trabalho e ganha dinheiro fazendo esse trabalho. Entendeu? Porque precisa, para funcionar precisa. Claro. Então, aí mais tem que ter comida, tem que ter roupa limpa. Tem que, mais uma limitação que era assim, e me sustentar lá, não tem esse dinheiro. Você trabalha, você tem a oportunidade de trabalhar lá e crescer dentro desses trabalhos, né? E o meu específico, eu procurei um trabalho já direcionado na minha área. Lá nos Estados Unidos, o esporte que eu falei aqui é levado muito a sério dentro da faculdade. Aqui no Brasil a gente tem os jogos universitários, tem o esporte na faculdade, mas é meio várzea, assim, que eles falam, né? Meus amigos estão jogando, eles falam que é brincadeira, assim, né? Lá é levado muito a sério, até porque o caminho para você chegar nas ligas grandes dos Estados Unidos é através do esporte universitário. Então, e aí eu procurei o meu estágio dentro falei, eu vou trabalhar, quero estagiar na equipe de marketing da atlética da faculdade, da parte de esportes da faculdade. Que eu falei, se eles levam tão a sério quanto um esporte profissional, eu vou estar aprendendo exatamente quais são os processos, o que eles fazem dentro de um time. Só que eu estou fazendo isso dentro da minha faculdade. E aí foi lá que eu mandei o e-mail para a Atlética, falei, queria uma oportunidade, estou fazendo marketing na equipe. E aí consegui esse estágio sou estagiário de marketing da Atlética da faculdade, entendeu? Então que é muito legal. Então já é na área que eu quero estudar. Sim. E aí tem muito disso lá na faculdade, tem muitas dessas oportunidades. Se você está fazendo engenharia, tem oportunidade de pesquisas. Se você está fazendo o que eu estou fazendo marketing, tem várias outras áreas que precisam que você pode aplicar. E aí pra galera que deve estar se remoendo, né, fazendo as perguntas, pergunta óbvia que a galera vai fazer, mas arranja o trabalho sem ter a experiência. Não tem essa de ter experiência. Então, porque lá na faculdade, quem vai ter mais experiência que você é quem tem na faculdade há mais tempo. Só que o que eu falei, o cara tem mais experiência, mas ele foi procurar no último semestre. Eu fui procurar o meu emprego no meu segundo semestre. Entre pegar um cara que vai se graduar no próximo semestre, pegar um cara que vai ficar com você 4 anos, que você pode ajudar a crescer, que ele tem muito a trazer, eles preferiram ficar comigo ali, entendeu? Entendi. Essa procura logo cedo é diferente, né? Porque, e assim, é muito como trabalho na faculdade, é muito quem está disposto a trabalhar ali. Não é muito, eu tô disposto, eu quero me entregar, eu quero trabalhar, eu quero aprender, né? O que eu coloquei no e-mail que eu mandei, eu quero colocar o que eu estava aprendendo dentro de sala de aula em prática. Claro. Entendeu? Claro. Então tem isso. Que aumenta a velocidade do seu aprendizado, né? Acho que a melhor forma de aprender é fazer, né? Enfim. E a maioria do pessoal a minha chefe era ex-aluna, entendeu? Da faculdade. Então é um lugar que eles vão procurar. Eles vão procurar dentro da faculdade. Então não é também alguma coisa que também te impede. Claro que tem uma competição, mas se você... eu achei que é muito mais isso, né? Você tem todas as suas habilidades e tal, mas se você se demonstra proativo, você quer fazer, você está disposto, eles gostam tanto quanto, entendeu? Que bacana.
Que bacana. E quando vai terminar essa facu, irmão? 2026. 2026? Já tem um plano pós 2026? A minha vontade é continuar por lá, né? Porque o sonho de pequeno era viver lá, né? E um meio que eu achei é através da faculdade, né? Então eu tenho a vontade de continuar por lá, né? E uma coisa que encaixou muito bem é que 2026 é Copa do Mundo nos Estados Unidos. É verdade, Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, os 3 países. Deve ter oportunidade de emprego na minha área também, precisando. Verdade. Que oportunidade bacana, né? Então, tá no lugar certo na hora certa. Na hora certa. Então, a minha ideia é continuar por lá. Eu sei que eu falar isso deixa minha mãe com o coração apertado, meu pai com o coração apertado, mas desde pequeno eles já entendiam que eu ia para fora, né? Desde que eu demonstrei o interesse, minha mãe lutou um pouco mais. Não, mas ela entendeu, né? Cara, eles estão se preparando já há uns 10 anos que você ia embora. É verdade, tá preparado já. O coraçãozinho tava ali, ó. É que é louco, né, cara? Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 7. A de 13 também quer estudar nos Estados Unidos, enfim, quer estudar Direito. E é muito louco pro pai, é muito rápido tudo isso que acontece, de repente seu filho tá no outro país, né? Milhares de quilômetros de distância. Então é uma parada muito louca, mas é inevitável, né? Eu não fui porque eu não consegui, mas também eu ficava fascinado com as coisas assim, né? Mas assim, o principal que eu achei era que eu tinha esse sonho, né, desde pequeno, só que aí ele foi sumindo, eu fui criando limitação e eu fui ver que na realidade era algo muito mais acessível do que eu imaginava, entendeu? É algo muito mais fácil, muito mais... Sim, eu falei que se... É engraçado, né? Você falou que se eu pudesse voltar aos 20, se eu pudesse voltar um pouco mais, eu teria feito coisas diferentes, mas eu não mudaria para onde eu estava indo. Sério, já? Se você pudesse voltar, você já faria coisas diferentes? Porque o conhecimento que eu tenho, que eu fiz agora, hoje, né? Que eu tenho agora, eu teria me preparado mais, teria mais opções de faculdade para ser mais legal, mais divertido essa escolha. Porque essa prova que eu fiz, você não precisa fazer que nem aqui, que é quando você encerra a escola, você faz o Enem, você faz por esse vestibular. Lá eu poderia começar a fazer essa prova desde que o meu resultado dessa prova é válido por 10 anos. Caramba! Então, se eu quisesse começar tentando logo cedo, eu faria isso logo cedo, entendeu? Então, eu tenho algumas coisinhas que eu voltaria atrás e já falar. Mas não era nem mudar para onde eu estava indo, era mais para facilitar ainda mais o processo de chegar. E uma das coisas que eu teria mudado era mudar do colega de quarto ali também. O vietnamita. O vietnamita, é. Muito bom, cara, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no nosso tempo final. Eu quero te fazer uma pergunta, e aí é para a galera da sua geração mesmo, porque, de novo, né, cara, você está com 20 anos e direto as pessoas... Eu brinco sempre com o complexo do vira-lata, né? As pessoas falam assim, eu não tenho nada para dividir, eu não tenho nada para compartilhar, eu não tenho experiência nenhuma para, enfim, né, para dividir com as pessoas. E todos nós temos o que ensinar. Todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar. Então, a menina que está no Piauí, o menino que está no Vidigal, no Rio de Janeiro, o cara que está em Gramado, no Rio Grande do Sul, tem a sua idade, está próximo da sua geração, enfim. O que você fala para essa galera que quer fazer, mas... toda hora tá se sabotando. Eu não falo inglês. Eu não tenho dinheiro. Eu acho que não vai dar certo. Que mensagem que você deixa aí pra galera? O primeiro de tudo é que você tem que tirar todas essas limitações, né? Porque, assim, é muito mais fácil, é algo muito mais tangível, algo muito mais fácil do que você imagina chegar a estudar lá. E outra coisa, a gente tá numa geração que a internet, a pesquisa, é muito fácil você ter esse acesso a essas informações, né? É assim, não é uma pesquisa usual que alguém faz no dia a dia, mas se você tem esse sonho, se você já pensou em fazer isso, procure saber. Porque tem oportunidades de bolsa, que vai tirar a questão do custo, tem oportunidades de você aprender o inglês na própria faculdade, que vai tirar a limitação da língua. Então não, eu acho que não existe mais essa história de você se limitar, você colocar... esses empecilhos no seu... Ainda mais que é um sonho que você tem. Claro. Você tem esse sonho, por que você vai impedir que ele aconteça? E a gente está numa era que a informação está aí. Então, se você quer, você já pensou nisso, vai procurar, vai se informar. Tem tanta gente que nem eu aqui que está estudando fora, que é 100% aberto para te dar dicas. Então, assim, se você quer mesmo, o que eu dou de dica de verdade é a pesquisa, assim.
Porque cada faculdade tem a sua bolsa, Claro. cada faculdade tem o seu processo. É um trabalho entediante? Eu creio que sim. Mas se é um sonho que você tem, é algo que você faria. Você vai pesquisar sobre a faculdade, o lugar, o clima. Então, essas coisas, se você tem tempo aqui hoje, ou você tá na minha idade, você é um pouco mais jovem, né? Tem esse sonho, aproveita. Chega da sua escola, que você terminou sua lição de casa, fez o que você tinha que fazer, limpou a casa que sua mãe mandou, pesquisa. Fala assim, não, eu quero tirar esse tempinho para correr atrás do meu sonho mesmo. E aí, correr atrás do seu sonho hoje é você procurar se informar, né? E para você poder tirar todas essas limitações que você estava colocando, né? Que você mesmo que põe essas limitações. Sim. Porque hoje sim. eu vi que eu que colocava essas limitações no meu caminho, que seria um caminho muito mais fácil, é um caminho muito mais livre, né? E aí quando você procura informação, parece que nem quando você tá dirigindo e você tá dando farol alto, assim, os carros vão saindo e você vai na pista livre para você. Muito legal, cara, muito, muito, muito legal. Galera, vocês estão ouvindo a gente sempre fala aqui de empreendedorismo, as fazedoras, os fazedores, a galera que faz acontecer, né? E eu acho que a mensagem que fica aqui do Luca, o cara tem 20 anos, jovem pra caramba, e aí eu acho que tem duas coisas super importantes, né? Primeira, curiosidade. Nunca na história da humanidade a gente teve tanta informação disponível de graça. Você tem na sua mão um bagulho extremamente poderoso que é um celular, passa 8 horas por dia vendo Instagram que não serve para absolutamente nada. Você pode pesquisar o que você quer e ir atrás do seu sonho, né? E o segundo é, não desista, né? Tenta outra vez e vai dar para você chegar aonde você quer. Quero te contar um negócio que você não sabe. Aqui a gente já recebeu fazedores e fazedoras. Você é o primeiro maker. Nosso primeiro maker. Né? Somos internacionais e temos um maker. E outra coisa que eu queria deixar claro também é que não importa a idade também. Sim. Olha aí, mesmo tiozinho 5.2 assim, turbo. Eles não importa mesmo, assim. Se você fala, não, acho que eu já tô velho, já tô com meus 20 e tantos anos. Primeiro de tudo que a gente vive bastante agora, com avanço de medicina, né? Vive bem mais. E segundo, assim, se você teve esse sonho em algum momento, eu acho que vale a pena você correr atrás. É muito mais acessível do que você imagina. E assim, não tem... Eu tenho pessoal que eu estudo na mesma sala, que é muito mais velho, quase 10 anos mais velho que eu, que tá lá estudando, e eu acho isso incrível, né? Porque eu fico querendo saber qual que será que é a história dessa pessoa, sabe? Eu acho isso muito legal. Sensacional. Então... Nada assim que você pode imaginar tá fora do seu alcance, acredito assim, né? Ainda mais com todas essas ferramentas, tudo isso que a gente tem hoje, acho muito, muito legal. Muito legal, Luca, muito legal. Galera, quem tá nos vendo aí, não importa se você é um tiozinho como eu, de 52, ou um galã de 20 como o Luca, o que fica aqui para todo mundo? Se você quer de verdade uma parada, só depende de você. Aí atrás, é isso. Né? Sou da geração que não tinha essa internet, quebrei a pedra e consegui realizar os meus sonhos também. E aqui o Luca tá provando pra gente com 20 anos. Por isso que eu convidei, eu queria uma pessoa dessa geração para mostrar que é possível, que tá aí, que dá para ir atrás, não precisa ficar em casa aí chorando, dizendo que não dá para conquistar os sonhos. Cara, obrigado. Vamos fazer um brinde aí para registrar. Aí, um brinde com água. Valeu, obrigado. Você quer deixar o seu Instagram pra galera? Eu posso deixar assim. Pode, claro, quem tiver dúvida, se precisar de algum apoio, ajuda em qualquer coisa, pode me chamar lá. Eu não posto muita coisa, vou ser bem sincero, eu sou bem reservado, mas eu faço essa abertura para quem quiser se informar, eu posso ajudar. Meu Instagram é Luca Sarov, é Luca com 2 Cs, e Sarov é Sarov. Então pode pesquisar lá e me achar que... Eu sempre vou estar aberto a conversar, né? Eu sou mais privado, mas... Só para fechar com chave de ouro, o cara não precisava, tá se colocando aqui à disposição de graça, então vai estar na tela o Insta do cara aí. Tem dúvida, quer ir pra gringa, quer realizar seus sonhos da fora, procura o Luca que ele vai te dar aí uma mentoria. Beleza? Beleza. Valeu, Lucão. Obrigado a você. Obrigado.